Seguimos nesse estudo do Apocalipse, no capítulo 6, aqui os selos. Vou colocar aqui as cores como tenho feito. A gente parou aqui no verso 9. Parou aqui no 8, a gente continua no 9. No quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Essa questão de morte, ligação com o vermelho, tem colorido aqui algumas palavras no Apocalipse. Então esse testemunho. Interessante essa questão de almas debaixo do altar, que fala ali dos vencedores. Veja só, o altar no Antigo Testamento tinham 4 chifres, mais uma ligação com o número 4. E veja só, no Antigo Testamento a gente vê que a vida, que literalmente ali a palavra é alma, nefesh, no Antigo Testamento, a gente vê que a vida ou a alma está no sangue. A gente vê em Levítico 17, 11, por exemplo. Então, Levítico 4, a gente vê o sacerdote, o trabalho do sacerdote ali, o sangue era colocado nos 4 chifres, nas 4 pontas, literalmente os 4 chifres, derramado embaixo do altar. Essa ligação com chifres é interessante, né? A força, as bestas aqui do Apocalipse também, ligação com chifres que fala de força, e ali o sangue derramado embaixo do altar, e é bastante significativo, porque fala da força humana. E aqui a gente vê esses vencedores, esses fiéis ali embaixo, com almas ali embaixo do altar, falam de vencedores que, como Cristo, venceram o mundo, a força humana dando lugar realmente à força de Deus em nossas vidas. Apocalipse 5, no verso 8, veja que o incenso era com as brasas do altar, que é a verdadeira oração do crente, realmente, uma vida realmente provada em sacrifício, tem toda essa ligação com realmente um aroma suave que vai para Deus. Vidas debaixo do altar, como o cordeiro do sacrifício, sendo Jesus um bom exemplo disso, o exemplo maior disso. O julgamento amadurece os fiéis. A religião que não aceita, ela recebe a punição dobrada, como a gente vai vendo lá nas taças. Nas taças, no Apocalipse 16, a gente vê a Babilônia, ou a prostituta, derramando o sangue dos santos e vai beber o sangue de volta. Então, por amor de Cristo, como a gente vê em Romanos 8, somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas para o matadouro. Então, essa morte que fala é a morte realmente da carne, o espírito sendo vivificado. Às vezes a gente se pergunta por que toda essa tipologia na Bíblia, por que não se fala algo mais literal, vocês vão sair do caminho e eu vou trazer. Mas na verdade a Bíblia trabalha com tipologia, e a tipologia ou a parábola também, ela nos força, várias coisas ela nos força a estudar mais a palavra. A gente vê em histórias reais do Antigo Testamento a operação e o dedo de Deus já desde ali, com a questão do cordeiro que é para sacrifício, a vida de Jesus. E essas coisas nos dão toda uma fé de que a palavra de Deus foi realmente inspirada. Isso realmente lava nossas vidas, nossa alma, e é assim que a Bíblia deve ser tratada. Infelizmente, a análise apenas literal acaba se perdendo toda a beleza da tipologia bíblica e do trabalho de Deus desde o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis. A gente continua aqui, no verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O julgamento vai vir, né? A gente, estando na presença de Deus, tentando fazer a obra dele da melhor forma possível, seja esses fiéis que já morreram no passado, sejamos nós que estamos vivos, realmente já devemos ser vidas em sacrifícios, mortos pela palavra de Deus, e a gente clama, mas o julgamento já está vindo, a gente já vê esse julgamento acontecendo.
durante até a história da igreja. A gente vai vendo coisas novas acontecendo, o julgamento sobre a religião, e ainda muita coisa ainda tem para acontecer, mas a gente já vê isso acontecendo e a gente clama por essa justiça, né? A justiça, na verdade, é de Deus. Não a justiça vingativa necessariamente, mas a justiça que traga realmente conversão para essa terra. Então a vingança não carnal, mas ainda assim é o olho por olho, dente por dente, mas vista pela forma de Deus. Ele é o que traz o julgamento. Em Mateus 5, a gente vê: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Veja só, o sangue que a gente quer trazer, na verdade, o sangue da justiça, realmente é o sangue que tem que trazer a justiça para que a obra de Deus seja implantada nessa terra. Realmente, sangue literal, eventualmente, e até acontece realmente, porque o mundo como está, na verdade, julgamentos e vinganças, as trombetas, e mais severamente nas taças a gente vai ver esses julgamentos, essa vingança de Deus. A gente vê esses julgamentos então, mais severo ali nas taças, capítulo 16, justo és tu, ó Senhor, porque julgastes essas coisas. Apocalipse 18, um dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga, julgando ali a prostituta, a grande Babilônia. Então, no capítulo 18, verso 20, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Esse julgamento vindo severamente nas taças e também nas trombetas. Os julgamentos são julgamentos de Deus que levam a noiva a estar pronta, lavada pelo sangue. A gente vê isso no capítulo 19, O juízo de Deus julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra, e o sangue dos servos é vingado, O sangue que, na verdade, o sangue, como tenho falado, a gente olha pelo lado espiritual, essa luta da carne e do espírito. Infelizmente a carne tem prevalecido nos nossos dias ainda, mas um dia vai vir onde o espírito vai prevalecer. Então, todo esse sangue derramado dos profetas, do Antigo Testamento, de Jesus, tem uma simbologia também espiritual para isso. No capítulo 19 a gente vê Deus julgando e pelejando com justiça, e essa ligação forte com os selos aqui no capítulo 6 do Apocalipse, esse cavalo branco, onde esse exército, onde a gente deve estar lá com Cristo, pelejando pela verdadeira obra de Deus, onde as nações serão julgadas. No verso 11, aqui inicia algo bastante interessante que a gente deve observar. Veja só: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Foi-lhes dito que repousasse até um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então a gente continua nesse tempo onde nossas vidas estão em sacrifícios, muitas vezes até contra a religião que nos massacra. A gente evita essa luta literal, é a guerra da espada contra o espírito, mas que a gente tem essa guerra, a gente tem que ter essa guerra para trazer a verdadeira palavra de Deus. Suas vestes brancas, vestes de salvação, são dadas a nós, e a gente vai ver embaixo aqui, fica atento com isso, como a terra e o céu vão estar sendo despidos, despidos da glória, da luz, sol, lua escurecendo, sangue, a figueira, os frutos caindo. Veja só, tudo uma simbologia de algo sendo despido. Mas vamos aqui nos links no capítulo 6, verso 11. Esse pouco tempo que fala aqui no verso 11 não é literal, e tem a atuação do dragão e da serpente. Veja só, essa palavra, um pouco de tempo, a gente vê várias vezes no livro de João, Jesus falando isso, e era justamente, se a gente pegar o contexto, quando Jesus dizendo, por mais um pouco tempo estou aqui, é a mesma palavra, se a gente pegar pela concordância bíblica, na verdade a mesma frase, são
pouco tempo, mais um pouco tempo. E mostra realmente que aqui nessa terra é a tribulação que vai vir. Veja só a ligação com Apocalipse 20 aqui no final. No verso 3, onde a serpente, Satanás preso por um pouco de tempo, 1000 anos versus um pouco de tempo. É interessante, que fala dos 1000 anos e fala de um pouco de tempo. Então lançou no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo. Então, esse pouco de tempo que representa realmente o tempo onde a igreja passa por tribulação, e na verdade para Deus é um pouco de tempo, para nós parece uma eternidade, na verdade, mas comparado com a eternidade isso não é nada. É apenas um pouco que Deus quer trazer essa tribulação. A gente vê tudo isso no livro de João, que vários versos onde Jesus vai dizer que por pouco tempo ele está aqui, e em seguida ele vai para o Pai. Ali, em alguns desses versos é exatamente a mesma frase, as mesmas palavras de Jesus. Isso é bastante importante. É um tempo de teste, céu e terra fazem um tempo interessante, o céu e a terra pelo sol, o sol girando e o tempo ali sendo formado, e toda essa ligação com a natureza, céu e terra, que vão ser aqui vão ser atingidos aqui no livro do Apocalipse, para dar lugar a novo céu e nova terra. Então é sempre importante mencionar o uso da concordância para fazer essa ligação, e a gente vai falar mais sobre isso, principalmente no capítulo 20, desse pouco tempo, e a ligação com os 1000 anos, que tem a parte literal, tem a parte espiritual de tudo isso aí também. Muitos falam dessa ligação de Cronos e Kairos, essa famosa discussão é correta, de falar de Cronos e Cairo como essa questão de tempo de Deus e tempo do homem, e realmente a minha pesquisa não vi nada que dê embasamento para isso. Cronos é basicamente um tempo, pode ser traduzido como idade, e Kairos está ligado a uma estação, época, tempo oportuno. Então esse tempo aqui, pouco tempo, é o Cronos, está ligado a realmente um tempo, uma idade. Então na verdade é um tempo de tribulação. No verso 12 a gente vê: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Veja só, que liga também com a morte de Jesus, vários temas do Antigo Testamento, como tem mostrado, mas mostra realmente o céu se despindo, é a glória de Deus despida, infelizmente, na religião, na vida do crente, e Deus ali de luto, como o luto de um primogênito. Livro de Amós, a saída do Egito, realmente a carne vencendo o espírito, infelizmente. Então a tribulação está vindo, céu e terra despidos, em contraste os fiéis com suas roupas brancas. A gente vê essa sequência aqui lindíssima, porque o vestido da noiva, do sacerdote, a igreja vestido com esse branco que a gente viu anteriormente, e nesse verso, a partir do verso 11, a gente vai ver o céu e a terra sendo despidas. Mais detalhes vão vir nas trombetas e nas taças. A gente lembra da morte de Cristo, o choro, o luto dos céus pela morte da primogenitura ou do primogênito. Sol, lua, estrelas ali perdendo brilho, caindo, virando sangue, a lua, o pano de saco e silício ligado ao cavalo preto. A gente vê a fome, porque é o jejum em pano de saco, realmente a fome da palavra de Deus, que traz realmente, por outro lado, a gente estar em jejum, um jejum verdadeiro, não se alimentar com coisas que não são dignas e verdadeiras da palavra de Deus, e realmente é uma natureza despida. Então os selos falam de julgamentos que vêm com trombetas e taças.
os 7 selos, 4 cavalos e os últimos 3 selos. É interessante essa divisão do 4 e do 3. E o 4 fala de um julgamento global, uma abundância, vai se aplicar realmente a toda a igreja, a toda a terra. E o 3, a terceira parte, são os vencedores que vão ser escolhidos. Sempre essa divisão do número 7 entre 4 e o 3. O Salmo lindíssimo que eu já mostrei aqui, no verso 2, Salmo 104, que a glória de Deus, ele se cobre de luz como um vestido, estende os céus como uma cortina. Uma belíssima ligação dos céus com uma das formas de ver, não é só a única, né? Mas a glória de Deus sendo despida, infelizmente, pela religião, pela falta de fé, pelo mundo que entra dentro da igreja nos dias de hoje. Já tem acontecido muito tempo, mas Deus vai trazer correção e julgamentos. No verso 13, as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Veja só, mais questão de natureza, né? Nações engolem a igreja, ambos julgados. Vem lá de Isaías 34, a gente vê o exército dos céus, dissolverá céus e enrolarão como um livro. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Isso tudo são partes espirituais, e o livro de Isaías, lindíssimo, o livro do céu e da terra, como a gente ainda vai ver mais detalhes sobre isso. No livro de Naum, a primogenitura devorada, né? Os figos temporãos, a palavra ali, o primogênito, ligada à primogenitura, os primeiros. No livro de Naum, verso 12 do capítulo 3, todas as tuas fortalezas serão como figueiras, com figos temporãos. Temporãos ou primeiros, primogênito, né? Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Veja só, é como se os figos tivessem caído na boca do devorador. Infelizmente, os frutos da igreja. Então, Naum fala da queda da Síria e Nínive, aqueles que devoraram Israel, mas vão ser devorados, né? A gente vê as cores, o vermelho, o preto, o verde, o vermelho na guerra, na espada, na cidade sanguinária. Cidade sanguinária que não é só Edom, mas Nínive também, né? Cheia de mentira, a parte espiritual. O preto que a gente vê nas trevas, nuvens, tempestade, é o dia do Senhor realmente. O verde, os lagos, rios, na vinha, figueira, gafanhotos, animais, todos temas de bestas devorados, a Síria ali chamada de o leão, tema de guerra também, carros e cavalos, tudo ligado aqui ao Apocalipse. Interessantíssimo, né? A figueira que é o símbolo de Israel, mas eu diria e estenderia para os crentes em geral. Mais do que isso, é o símbolo do povo de Deus. A gente vê isso aplicado para a igreja no Apocalipse. As estrelas ligadas inclusive aos filhos de Deus, aos anjos aqui no Apocalipse, né? A promessa de Abraão ali, numerosos como as estrelas do céu, se aplica à igreja também. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. A questão do selo, do rolo, né? Essa questão do rolo que vai vir, que está vindo, os selos, as trombetas e taças, é um processo, um rolo girador que aplica-se a todos os tempos, né? Inclusive do Antigo Testamento e no Novo. Não é algo passado apenas, é o passado, o presente e o futuro acontecendo. O juízo para o mundo e a igreja, a correção de Deus, a questão do rolo. A gente vê o opróbrio do Egito removido, rolado fora, ali a palavra em Josué capítulo 5. Gilgal, o nome vem disso, de rolo. Ali o opróbrio foi removido. Já falei sobre isso no estudo anterior. Isaías 34, o exército do céu se dissolverá, os céus se enrolarão como livro. Veja só, todos os temas do Antigo Testamento, o novo céu e nova terra que vai vir aqui no Apocalipse, já profetizado no livro de Isaías. O céu da religião removido, refazendo o novo céu e nova terra, nova glória de Deus, uma glória verdadeira que deve brilhar na igreja. Já mostrei esse Salmo 104 aqui com mais detalhes, alguns versos a mais, alguns detalhes a mais, os versos 1 a 7, alguns detalhes. O Senhor Deus, vestido de glória e majestade, ele se cobre de luz como um vestido, estende os céus como uma cortina. Aqui não mais
não um rolo mais estendido, veja só. E no Apocalipse aqui a gente vê o rolo, né, enrolado, que mostra realmente o céu se desfazendo. Faz das nuvens o seu carro, veja só, tipologia, anda sobre as asas do vento. A tua repreensão fugiram, é uma repreensão de Deus. A voz do teu trovão se apressaram. Veja só, todas as simbologias que a gente vê aqui no Apocalipse, inclusive nos selos. O trovão de Deus é a voz de Deus. Os filhos de Deus também operando com Deus. A voz que vem da boca da igreja também. E por coisas, veja só, questão de vírus, coisas que acontecem, pestilências literais até nos dias de hoje, né, Covid, por aí vai, SARS, todas essas coisas que fazem parte tudo de operação de Deus, eu acredito, sim. São trombetas tocando, são selos, avisos para a igreja converter realmente a nossa alma a Deus. As ilhas falam de um refúgio, uma fuga da invasão. Ali no Antigo Testamento, quando havia invasão inimiga, as ilhas eram um lugar onde eles podiam pegar um barco e ali fugir. Realmente é um lugar elevado, né, sobre as águas. Se fala disso também da altivez da alma, é de um lugar seguro, mas a segurança tem que ser em Deus, né. Os montes vão ser aplainados, é tudo tema de Isaías. Ilhas aguardarão a lei de Deus, porque é em Deus que a gente deve confiar, não em ilhas. Nessa elevação da religião também, infelizmente. Então, nuvens são símbolo dos fiéis também. Isaías fala da simbologia do novo céu e nova terra, desse tema de montes, ilhas, terra prometida, a terra prometida que estava sendo invadida, e a gente tem a esperança de um novo céu e nova terra na presença de Deus verdadeiramente plena. Apocalipse 16, verso 20, eu tenho uma nota aqui embaixo. Nas taças toda a ilha fugiu, os montes não se acharam. Então a ilha, a ligação com o monte, a ilha é uma elevação, então a elevação tem que vir, na verdade, é de Deus. A gente vai chegando aqui ao final, aqui no verso 15. E os reis da terra e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Então veja, tudo é despido, estão despidos de suas proteções, das suas casas. Tem toda a ligação espiritual que a gente tem que falar em mais detalhes depois sobre isso. A gente vai ver outros versos onde tem ricos, tribunos, poderosos, servo, livre. E a caverna era sempre um refúgio ali, uma cobertura para aquele que está despido de moradia. A gente vê no Salmo 57, lindíssimo, a caverna no lado positivo, onde Davi estava ali refugiado na caverna. O Salmo fala disso, contra Saul, né, o Sheol, Saul. A escrita do nome Saul é igual ao Sheol no hebraico. E Davi fala ali no Salmo 57 que o refúgio dele realmente as asas, a sombra das asas de Deus, realmente ali é o refúgio verdadeiro. Então, um símbolo positivo nos tempos de Davi, a caverna ali que ele se escondeu de Saul, um símbolo positivo, na verdade, das asas de Deus. Interessante, Abraão foi enterrado na cova, né? A palavra ali é caverna, realmente, lá em Hebrom. E o sobrinho de Abraão, Ló, ele se protege ali na caverna depois do Apocalipse ali, onde Sodoma e Gomorra foram queimadas. É toda a ligação do Apocalipse com aquela história ali de Ló, no Gênesis. Infelizmente ali a proteção, o refúgio dele não era bem em Deus. Então, novo céu, nova terra, tema lindíssimo de Isaías, ídolos de madeira, de árvores ali, os lagos, montes onde eles colocavam os ídolos e faziam ídolos da madeira. Um tema lindíssimo de Isaías. E no capítulo 2 a gente vê os homens se escondendo nas cavernas, rochas, é o dia do Senhor, realmente é o dia do Senhor aqui no Apocalipse, nos nossos dias vindo, o refúgio, as pessoas estão se refugiando fora, né, do que é de Deus realmente, infelizmente. É lindíssimo em Isaías que ele fala como os ídolos eram formados pela madeira, por coisas da terra, por elementos ali da natureza, seja ouro, prata, cobre, e é um livro que vai falar do novo céu e nova terra. É um livro lindíssimo que a gente vai ter que ir mais a fundo depois, principalmente ali a partir do capítulo 40, que é lindíssimo realmente.
No capítulo 19 a gente vê realmente os reis, tribunos, fortes, cavalos, homens livres, servos, pequenos, grandes ali. A noiva vai participar ali daquela ceia, vai comer da carne daqueles reis, tribunos, fortes, etc. Então toda a parte espiritual disso, né? Toda a parte espiritual disso, que realmente o mundo, a grandeza, né, os grandes deste mundo vão realmente se converter a Deus, e essa é a grande e verdadeira ceia. Abraão foi enterrado em Hebrom, Hebrom que é o nome que está ligado à amizade, né? Abraão foi um amigo de Deus, não à toa, uma cidade próxima ali, olhando para Jerusalém. Realmente a caverna há essa ligação com a questão de ser despido, né? Dessa questão de despir-se. Então há um jogo de palavra com a questão de estar despido, isso vem do hebraico, não queria entrar fundo nisso, mas isso existe. No verso 16, diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconde-nos do rosto daqueles que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então realmente uma tribulação àqueles que desobedecem à verdade. Então a ira, aqui eu tracei uma ligação de ira com o livro de Romanos, que fala muito sobre ira, né, essa manifestação, esse apocalipse aqui no livro de Romanos. Então a ira de Deus que vai vir sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. A dureza do coração que entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação, veja só a palavra apocalipse novamente, do juízo de Deus. Esse apocalipse, essa manifestação do juízo de Deus que a gente vê no livro do Apocalipse, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Veja só, igual ali a gente vê nas taças, cada um recebendo segundo, né, as suas obras, realmente pelo que fez. Se derramou sangue dos santos, o vinho da ira de Deus vai tomar, né, as águas vão se tornar sangue. Indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade. Veja só, realmente a igreja, né, e o mundo vão receber isso. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Essa questão de tribulação no livro do Apocalipse. Então Paulo fala isso no livro de Romanos. Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Então, se a gente é justificado pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Então, seremos salvos da grande tribulação, e de tribulações que até hoje já acontecem também. Então Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência. Então ele tem que suportar com muita paciência. A paciência aqui no livro do Apocalipse, que está ligada a essa tribulação que vai vindo, a gente vai suportando sempre próximo de Deus. No estudo das 7 igrejas a gente viu muito essa questão de paciência, essa palavra aparecendo. Então, a paciência que vem com a tribulação, a gente tem que ter sempre progredido em Jesus. Os vasos da ira preparados para a perdição. Mas se fizerdes o mal, teme, vingador para castigar o que faz o mal. Deus está selando os seus, né, os 144 mil, os seus fiéis, para livrar da sua ira. Então todos nós passamos por uma certa forma, de um certo nível, por correções de Deus, que é trazendo ali o Sheol, o inferno, para nossas vidas. Às vezes, muitas vezes, quando a gente sai da presença de Deus, é a própria imagem do Sheol aqui, desse mundo mesmo, né? Um assunto complexo, mas colocando para esse mundo mesmo. E o livro de Romanos é lindíssimo, porque fala muito de tribulação. Ele volta às histórias de Abraão, Jacó, lá no livro de Gênesis. A primeira vez que a palavra tribulação aparece é na história de Jacó, ele falando, e a ligação com a história dele, o cativeiro dele, a correção que Deus trouxe sobre ele. Mais na frente, com os filhos também, onde vem o Egito, né, a ligação com o Egito, que está ligado à palavra tribulação. É realmente lindíssimo e profundo, mostrando que Deus realmente vem trazer essa tribulação para uma correção. Não é punitivo, né? Deus trabalha com algo corretivo. Deus realmente quer trazer o povo à sua presença. Não só o seu povo, como o mundo realmente. E no verso 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Novamente a palavra ira, ligada à tribulação, por isso eu coloco ali em verde o
selo ali da tribulação, principalmente ali que fala de toda a tribulação. Os 144 mil são selados e livres da ira. Mais uma vez eu mostro aqui essa imagem da palavra 4, essa divisão dos 7 selos, em 4 selos, 4 cavalos, e os 3 ali, outros selos que a gente vai ver o 7º selo também, né, que é realmente o selo que completa tudo, é o selo que traz uma tribulação ainda mais forte. Então, toda a ligação com a grandeza, essa grandeza da religião, a grandeza nossa, a grandeza do eu humano, carnal quando se encontra com a religião e só pensa em grandeza, não há conversão verdadeira. Essa grandeza humana, essa grandeza religiosa, essa abundância, a igreja tem crescido, inclusive muito em número. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim. Tem um lado bom porque, queira ou não, a palavra de Deus, mesmo equivocada, muitas vezes vai se expandindo. O reino de Deus aos poucos, né, com essas correções vai vindo, mas tem um lado realmente bastante danoso, onde a palavra de Deus vai se expandir de uma forma equivocada, inclusive. É difícil separar as pessoas, parar e estudar a palavra verdadeiramente, buscar realmente entendimento. Então, inclusive o tempo que eu diria, desperdiça na igreja, às vezes é com coisas que não levam realmente à conversão genuína. Inclusive a palavra de Deus, da forma como é pregada, infelizmente, com coisas que não levam à conversão genuína. Toda essa ligação com o Apocalipse, né? Abraão, a descendência, né? Que seriam muitos, né? A ligação com o número 4, a palavra aqui, muito, abundância, seriam como estrelas, e a gente vê as estrelas aqui, na verdade o céu sendo destruído, céu e terra. O faraó vai tentar destruir ali a grandeza, né? Sempre o trabalho de faraó vai ser isso, destruir a grandeza. No Antigo Testamento, o judaísmo inclusive diz que o inimigo é na verdade Deus ali por trás. E a gente vê várias histórias onde isso faz realmente sentido, apesar de ser um tema complexo, né, que eu não quero generalizar necessariamente em todos os casos, mas Deus realmente ali se reveste disso, se esconde, né, por meio dessas coisas que Deus usa para corrigir o seu povo e o mundo, inclusive. Na mesma sequência a gente vê no Apocalipse dessas histórias do Antigo Testamento, onde Deus vem reduzir essa grandeza humana e da religião, inclusive. As trombetas atingem a 3ª parte no Apocalipse. A gente vai ver isso. O número 3, o que significa a grandeza reduzida, né? O número 4 é a 3ª parte. O selo dos fiéis, a gente vê isso no livro de Ezequiel. Bastante interessante. O livro de Zacarias tem o número 4 aparecendo por diversas vezes, inclusive 4 cavalos, e o final é o jumentinho. A 3ª parte provada no fogo, a gente vê isso no Apocalipse. O templo, ali no livro de Zacarias, tudo isso levando ao templo sendo construído, que a gente vê no Apocalipse, quadrado, as medidas de Cristo em nossas vidas. Os selos e trombetas são separação dos fiéis e infiéis, né? A questão de pequeno e grande, esses temas, a grande Babilônia, ser grande, mais grande, Deus sendo grande em nossas vidas, nós sermos o pequeno, o servo verdadeiro de Deus. A 3ª parte será estudada mais a fundo mais na frente. A gente finaliza o capítulo 6 aqui, a gente vai seguir com esse estudo do Apocalipse na sequência com o capítulo 7.